Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Matheus e nessa aula a gente vai falar sobre os 5 princípios do tráfego. Tá? Na última aula a gente viu sobre o que é tráfego, definições, entendemos as representações, mundo físico versus mundo digital, e você entendeu um pouco mais de como as coisas funcionam. Tá? É uma aula muito importante para você entender como pensar em relação ao todo, fechou? Agora, os princípios do tráfego são os seguintes. Primeiro, não existem regras. Todo mundo que te fala, não, tem que ser assim, tem que ser assado, não sabe de absolutamente nada o que está falando, tá bom? Porque não existem regras. O que existem são princípios. Não existe aquele negócio, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tá bom? Existe teste e existe erro, fechou? Este é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio dos testes infinitos. Ele está muito ligado com o primeiro princípio. Já que não existem regras, tu tem que testar infinitamente. Mateus, como assim? Presta atenção, o que deu certo hoje não necessariamente vai dar certo amanhã. E o que dá certo amanhã pode não dar certo depois de amanhã. E a questão aqui é o seguinte, aquilo que parou de funcionar durante um tempo, por daqui 6 meses pode voltar a funcionar. Você tem que estar sempre testando e retestando as mesmas coisas se for necessário. As possibilidades de teste são infinitas. Beleza? Qual que é o terceiro princípio? O princípio de pensar ativamente. Tudo que for falado, que for feito, tu tem que pensar por conta própria, porque cada processo, cada projeto é um projeto único. Não existe uma linha a ser seguida por todos. O tempo todo você vai ter que estar pensando de forma ativa em relação ao seu produto, ao seu negócio e ao seu processo, beleza? O quarto princípio é o princípio do passo a passo. Lembra que eu falei para você de forma bem simplista da representação do mundo físico e do mundo digital? Você entendeu que tem pessoas passando, e as pessoas entram, e as pessoas se interessam, e depois acontece a conversão? Isso é um passo a passo. Em tudo, absolutamente tudo, existe um passo a passo. E você tem que ter clareza de qual ele é. Qual que é o processo, qual é o passo a passo que a pessoa segue até realizar a ação que você quer, que você deseja. E qual é a ação que você deseja? Então é muito importante você ter isso muito claro, porque só assim você consegue efetuar o quinto princípio, que é o princípio da otimização. Só depois que você entende o passo a passo, você ganha a possibilidade de otimizar. Porque se você não sabe quantas pessoas passam pela sua rua, você não tem condição de saber se está bom ou está ruim o número de pessoas que entrou na sua loja. Um exemplo, né? No caso do digital seria, se você não tem clareza de quantas pessoas veem o seu anúncio, você não sabe quantas pessoas que clicaram é bom. Quantos cliques é bom em relação a quantas pessoas viram. Quantas pessoas veem a página em relação a quantos clicaram. Tudo existe um passo a passo e todo passo a passo exige otimização. Então esses daqui são os 5 princípios principais que rodeiam o tráfego, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você isso, tá? Com certeza, essa é uma das partes mais importantes do tráfego, porque eu precisei de milhões de reais investido de muito tempo para entender esses princípios, e eu estou te dando aqui antes de você mesmo entrar na aplicação. Isso vale ouro. Então anota, internaliza, decora, dá um jeito. Mas é muito importante. Espero que você tenha curtido e a gente se vê na próxima aula. Até mais.